tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje nós iremos falar apenas e exclusivamente do agente da passiva. Para relembrá-los, nós estamos aí agora no segundo módulo das nossas aulas, né? No primeiro módulo nós estudamos os termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Agora nos termos acessórios, nós já estudamos nas aulas anteriores objeto direto, objeto indireto e o complemento nominal. Hoje nós vamos estudar aí o agente da passiva e no final da aula eu vou aí tirar algumas dúvidas dos alunos, né? Porque tanto o objeto indireto, quanto o complemento nominal, quanto o agente da passiva são termos regidos por preposição. Então, quando eu tenho lá uma banca que me cobra qual que é essa classificação, o que é regida por preposição, se eu não souber identificar se eu estou complementando no sentido de um verbo, de um nome, eu não vou saber, por exemplo, diferenciar um objeto indireto de um complemento nominal. Aqui, ó, é a mesma coisa. O que é o agente da passiva? Antes da gente entrar no agente da passiva, eu não consigo explicar agente da passiva sem explicar o tipo aqui de vozes verbais. Então, o que são as vozes verbais? Nada mais é do que, quando eu tenho uma voz ativa, o meu sujeito, que nós estudamos lá nos tipos de sujeito, o meu sujeito aqui, ele pratica a ação. Então, olha só, quando eu falo aqui, olha, o professor corrigiu a prova, quem está cometendo, quem está praticando aquela ação é o professor. O professor corrigiu a prova. Então, essa voz verbal aqui, ó, o professor corrigiu a prova, é uma voz ativa. É uma voz ativa. Agora, presta atenção. Quando que é a minha voz passiva? É quando o sujeito, aqui no meu caso, olha só, prestem atenção. Quando eu falo, olha, o professor corrigiu a prova. Então eu tenho aqui, olha, quem corrigiu a prova? O professor. Eu tenho aqui o meu sujeito. Corrigiu. Quem corrige, corrige algo. Corrigiu o quê? O que o professor corrigiu? Eu tenho aqui um verbo transitivo direto. Quem corrige, corrige algo. Corrige o quê? A prova. A prova é o meu objeto direto. Beleza, pessoal? Agora, esse aqui é a voz ativa. Na voz passiva, o meu objeto direto, ele passa a ser o sujeito da ação. Então, o meu sujeito, ele sofre a ação. O meu sujeito aqui, que é o professor, ele vai sofrer a ação. Olha só, a prova foi corrigida pelo professor. Olha só, aqui não é, na voz ativa não é o professor que corrige a prova. Aqui agora o meu objeto direto é que virou o quê? O sujeito da oração. A prova foi corrigida pelo professor. Nesse caso, quando o sujeito ele sofre a ação, quando ele sofre a ação, eu tenho que uma voz passiva. Aqui nesse caso é aqui onde eu tenho o meu agente da passiva. É quando o meu verbo, o meu sujeito, ele sofre a ação. Porque se eu pegar essa prova aqui, essa oração, eu posso falar assim, olha, o professor corrigiu a prova. Não é a prova que foi corrigida pelo professor, mas essa construção aqui, ó, em que o meu objeto direto passa a ser o sujeito ativo e o meu sujeito passa a ser o quê? O meu passivo. Nesse tipo de construção, eu tenho aqui o verbo ser, mais um verbo no particípio, forma aqui a minha locução verbal, regida por essa preposição aqui, ó, por, pelo ou de. 90% dos agentes da passiva virão formados por essa preposição. Por, pelo ou de. O meu agente da passiva ele virá dessa forma. Por, pelo ou de. Mas antes de entrar no agente da passiva,
eu tenho que saber qual que é a diferença da voz ativa. O sujeito pratica a ação. Na voz passiva, o meu sujeito ele recebe a ação. E o que é a voz reflexiva? É quando o sujeito ele faz a ação e recebe a ação. Quando eu falo, olha, Bia olhou-se no espelho, ela olhou, ela fez a ação e recebeu a ação. Então, antes de entrar propriamente no agente da passiva, nós temos que entender o que das vozes verbais. Voz ativa, o sujeito pratica a ação. Na voz passiva é onde nós vamos concentrar o nosso estudo aqui com o agente da passiva, é quando o agente, o sujeito, ele recebe a ação. E o meu complemento, ele virá por um verbo ser, estar, permanecer, mais um verbo no particípio, virá em forma de locução verbal, mas um complemento regido por preposição, por, pelo ou de. Esse aqui será o meu agente da passiva. Nós vamos estudar isso aqui no próximo slide. Olha só. Então, o que é o agente da passiva? Pessoal, o agente da passiva só ocorre em orações cujo verbo se apresenta na voz passiva. Por isso que nós estudamos ali no slide anterior as vozes verbais. Olha, só ocorre em orações cujo verbo se apresenta na voz passiva. Tá bom, pessoal? Então, olha só. As terras foram invadidas pelos sem terras. Presta atenção, pessoal. Essa aqui é uma clássica inversão do meu sujeito. Quando eu falo aqui, olha, as terras foram invadidas, as terras invadem, olha só, os sem terras invadiram as terras. Essa frase, ela está o quê? Na voz passiva, porque o meu sujeito aqui, ele está sofrendo a ação. Então, quando eu tenho essa construção em que o meu sujeito, se eu fosse colocar essa frase na voz ativa, os sem terras invadiram as terras. Aqui, o meu sujeito está na voz passiva. Quando o meu sujeito está na voz passiva, e eu tenho essa construção aqui, olha, uma locução verbal, olha, eu tenho aqui uma locução verbal, o segundo verbo, ele sempre virá no particípio. Olha aqui, ó, ido, ado, edo, sempre virá no particípio e o meu agente da passiva virá regido pela preposição por, pelo ou de. Aqui, ó, pelo sem terra. Olha só, outro exemplo. A cidade estava cercada pelo exército romano. Gente, o agente da passiva, quando a gente estuda, a gente bate o olho, a gente sabe que é o agente da passiva. Por quê? Porque, olha só, o exército romano cercou a cidade. Então, aqui o meu sujeito está sofrendo a ação. Então, olha só, aqui o meu sujeito está na voz passiva. Então, toda vez que eu tenho o meu sujeito na voz passiva, qual é a construção que eu tenho? Olha, verbo de ligação, verbo ser, mais um outro verbo, mais uma locução verbal, pessoal, desculpa. Verbo de ligação, mais um verbo no particípio cercar, formado pelas preposições por, pelo ou de. Essa é a minha construção clássica do agente da passiva. O meu sujeito ativo, ele está na voz passiva, ele está sofrendo uma ação. E ele vem formado por um verbo de ligação, mais um verbo no particípio. Eu tenho sempre essa construção aqui, ó, de locução verbal, mas o por, pelo ou de. Beleza, pessoal? Agora eu vou tirar de vocês aqui no próximo slide, vou mostrar para vocês a diferença aqui. Vou mostrar para vocês aqui a diferença em que muitos alunos aqui confundem. Olha só. Termos que são regidos por preposição. Eu tenho aqui, olha, agente da passiva, o complemento nominal e o objeto indireto.
Então vamos lá, olha só. Para a gente poder conseguir distinguir. Quando que eu vou saber que vai ser o agente da passiva? É quando o meu sujeito ativo estiver recebendo a ação. E como que o agente da passiva se apresenta? Ele se apresenta normalmente dessa forma, olha. É uma locução verbal que tem um verbo ser, mais um outro verbo no particípio e uma preposição formada por, pelo ou de. E aí eu também consigo pegar essa frase que está na voz passiva e eu consigo colocar o meu sujeito na voz ativa. Então olha só, a jangada havia sido levada pelas enchentes. Primeira coisa que eu vou fazer, olha só, eu vou construir a minha sentença e vou passar ela para a voz ativa. Olha, a enchente levou a jangada. Eu já sei aqui que esse agente da passiva aqui está na voz passiva, não está na voz ativa. Primeira coisa, consegui tirar da voz passiva para a voz ativa. Consegui. Tem aqui uma locução verbal. Olha só, havia sido levada. Tem uma locução verbal formada aqui por um verbo ser, mais um verbo no particípio. Pessoal, agente da passiva sempre vai ter locução verbal, verbo ser, mais um verbo no particípio, mais uma preposição formada por, pelo ou de. Está aqui, ó. Por, pelo ou de. Isso é o meu agente da passiva. Não confunda, por exemplo, com um complemento nominal, que também é formado por preposição. Mas no complemento nominal, eu completo o sentido de um nome. Olha só. Sentia-se livre de qualquer responsabilidade. Sentia-se como? Sentia-se livre. Beleza, pessoal, livre. Eu me sentia livre. É o meu objeto direto. Agora, olha só. Livre, preso, feliz, triste. Esse livre aqui é um adjetivo. Como que você está se sentindo? Eu estou me sentindo o quê? Livre é o meu adjetivo. É como eu estou me sentindo hoje, livre, preso, amado, não amado. O que complementa, pessoal? O sentido de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio com preposição? Complemento nominal. Completa o sentido de um nome. Aqui eu não estou completando o sentido do verbo. Quem está completando o sentido do verbo é o livre. Sentia-se livre, mas livre é um adjetivo. E o que está complementando o sentido do adjetivo? O meu complemento nominal. Essa é a diferença. E no caso do objeto indireto? Olha só, vamos precisar de sua compreensão. Quem vai precisar de sua compreensão? Nós. Nós vamos. Vamos precisar. Pessoal, quem precisa de alguma coisa, precisa de algo. Eu preciso disto, preciso daquilo. O que complementa o sentido de um verbo transitivo indireto? Um objeto indireto. Olha só, precisar é o que? Verbo. Quem precisa de alguma coisa. Se eu estou completando o sentido de um verbo regido por preposição, só pode ser o quê? Um objeto indireto. Se aqui é um objeto indireto, quem que complementa o sentido de um objeto indireto? Verbo transitivo indireto. Essa é a minha construção. Pessoal, se vocês não entenderam essa aula, vocês têm que rever. Tem que saber aí a diferença entre agente da passiva, complemento nominal, verbo transitivo indireto e verbo transitivo direto. Porque na hora da prova, esses termos acessórios, eles virão misturados e pode confundi-los. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me chama no direct. Um forte abraço.